Dá-nos revelação e discernimento daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. No nome de Jesus, amém. Amém, querido. O tema da palavra de hoje é: a alegria é a sua força. Diga para o seu irmão: a alegria é a sua força. Neemias 8:10 diz assim: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, ou glórias, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque tem irmão, né, que ele come bastante, bebe bastante refrigerante, bebida doce. Aí ele fala: pastor, eu estou seguindo a palavra de Deus, aleluia. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando lemos esse texto, nós vamos interagir um pouco mais a respeito dele, mas devemos compreender, queridos, que a vontade de Deus é que você viva alegre. Amém? Que dia após dia, eu sei que todos nós temos problemas, não é mesmo? Mas dia após dia, você possa viver com alegria. Porque o Senhor nos deu a vida, e Ele quer que nós possamos desfrutar dessa vida plenamente. E só desfrutamos dela plenamente quando nós vivemos alegres. Sabe, o Senhor nunca planejou que nós viéssemos a viver deprimidos, ou abatidos na alma, ou desanimados. Não. Não, essa não é a vontade de Deus. O Senhor espera que você desfrute da sua vida com alegria. E alegria completa. Completa. Posso ouvi-lo, amém? Porém, sabemos que nos dias de hoje, irmão, cada vez mais as pessoas estão sofrendo emocionalmente. É ou não é verdade? Sabe, jovens, cheios de vida, mas que estão, muitas vezes, num quarto escuro sofrendo. Desanimado, abatido, às vezes pensando até em acabar com a sua própria vida. E sabe, queridos, a conta não fecha. Portanto, devemos compreender que o trabalho de Satanás é sempre, de uma maneira, trazer destruição, roubar a nossa alegria e trazer morte também. Mas o Senhor, o contrário disso, Ele disse que Ele veio para trazer vida, e vida o quê? Abundante. Abundante. Assim como um pai, uma mãe não quer ver o seu filho triste. Eu não sei você, mas eu não quero ver minhas filhas tristes. Você quer ver seus filhos tristes? Não. Ninguém quer ver o filho triste. Deus também não quer que você viva triste. Que você viva desanimado com a vida. O Pai Celestial não deseja isso. Por isso que o Senhor Jesus, Ele fala que Ele veio para nos dar vida, e vida abundante. Portanto, eu preciso tomar isso como algo pessoal. Eu preciso olhar para isso que o Senhor disse, vida abundante, e checar: puxa, eu tenho vivido abundantemente? Eu tenho vivido, desfrutado de uma vida de alegria? Claro, queridos, que nós não teremos uma vida, podemos dizer assim, perfeita. Problemas vão acontecer. Situações difíceis, você vai ter que lidar. Momentos que parece que Deus se esqueceu de você. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Amém, não estou sozinho. São momentos que você talvez perca a alegria. Mas eu quero te mostrar hoje, nessa noite, que é possível que em todos os momentos você viva alegremente. Amém? Não podemos colocar condições para sermos felizes e alegres. Ah, pastor, eu só vou ser feliz e alegre quando eu me casar. Acredite, casar é uma bênção. Amém?
Mas tem muita gente que é feliz e alegre, depois que casa, acaba a felicidade e a alegria. Mas não será o seu caso, amém, querido? Fica na paz. Só quero te mostrar que você não pode deixar isso como uma condição para desfrutar de alegria, entende? Por quê? Porque no casamento haverão problemas também. Haverão situações difíceis de lidar. Haverá momentos que o outro talvez não está te compreendendo. Ou que você não compreende ela ou ele. Mas ainda assim, muitos acreditam que depende de circunstâncias para serem alegres. Não, se eu me casar, pastor, eu vou ser feliz. Aí ele casa e fala, puxa, falta alguma coisa. Ah, é ter filhos. Quando eu tiver filhos, aí sim eu vou ser feliz, vou ser muito alegre. E aí ele tem filhos. E aí ele percebe que ainda não é muito alegre. Aí ele fala, não, se eu ficar rico, pastor, aí sim eu vou ser alegre. É isso que falta para mim. Mas sabemos a realidade. Há muitas pessoas que são milionárias, mas vivem depressivas. Não se sentem plenas. Por quê, querido? Para nós sentirmos plenos, nós precisamos da alegria que vem do Senhor. Diga, só o Senhor me traz plena alegria. Portanto, aqui o texto diz, Neemias diz que a alegria do Senhor é a vossa força. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Então, Deus quer que você seja feliz, não é amanhã, mas Deus quer que você seja feliz hoje. Hoje. Agora, essa felicidade, essa alegria, ela não pode depender de circunstâncias, mas tem que ser algo constante. Quando Neemias aqui e Esdras exortaram o povo para que não ficassem tristes, pelo contrário, se alegrassem, eles trouxeram uma revelação para eles de que poucos conhecem. Qual a revelação? A revelação de que quanto mais eu sou alegre em Deus, mais eu sou forte. Posso ouvir um amém? Então, se eu quero vencer a apatia, se eu quero vencer a tristeza, o desânimo, como diz aqui no verso 10, pode passar por favor, diz, não vos entristeçais, por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Pessoas alegres são fortes emocionalmente, pessoas alegres são fortes fisicamente. Quando você é uma pessoa alegre, isso traz diversos benefícios para a sua alma. Sabia disso? Para o seu bem-estar. Isso traz para a sua vida saúde emocional. As pessoas que estão ao seu redor percebem isso. Sabe, querido, pessoas alegres, eles sempre acreditam que, apesar dos problemas, o Senhor vai mover para que aquilo se transforme em bênção na vida deles. Você enxerga assim os problemas que você tem enfrentado? Porque ser alegre, a alegria que vem do Senhor, ela é poderosa no enfrentamento dos problemas e dificuldades do dia a dia. Amém, querido? Por isso que nós precisamos, no máximo, nos esforçar para andar com pessoas alegres. Pessoas que, já viu assim, pessoas que parecem que não tem problema? Pessoas que, elas estão sempre com um sorriso no rosto. Sempre para cima e nunca para baixo. Não quer dizer que é proibido você ficar triste em algum momento. Só que o que eu quero te mostrar nessa noite é que quanto mais você é alegre, mais você é fortalecido em Deus. Amém? Mais você é fortalecido nele. Para viver o propósito dele para a sua vida, a vontade dele para a sua vida. A palavra força, aqui no original citado, significa estar seguro, protegido, abrigado.
Ou seja, quando nós alegramos no Senhor, nós nos sentimos mais seguros, nos sentimos protegidos, desfrutamos dessa sensação. Por quê? Porque estamos colocando a nossa expectativa nele. Amém, querido? Nele. Ou seja, eu não dependo de pessoas. Eu não dependo dos meus filhos para ser alegre no Senhor. Amém, querido? Eu não dependo de viver plenamente o que eu projetei para então ser alegre. Não, eu sou alegre porque a minha vida é vivida na presença de Deus. Amém, querido? E é isso que nos fortalece. Sabe, as pessoas alegres enfrentam as circunstâncias da vida com a certeza que Deus está no controle. Então, mesmo que aconteça algum revés na vida delas, elas permanecem firmes. Porque elas sabem que o Senhor já conhece o final da história. E se Ele permitiu, é porque Ele tem algo de bom para mim lá na frente. Você tem vivido assim? Amém? Ou seja, até no dia mau, ou enfrentando circunstâncias, problemas, continuando alegre no Senhor. É assim que devemos viver. Neemias declarou que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora veja, não é uma alegria comum, circunstancial, natural, que depende de pessoas, que depende, como eu citei aqui, né, um casamento, ter filhos, ou ter dinheiro, ou ter boa saúde. Não. A origem da alegria é desfrutada em Deus. É a alegria do Senhor. Ele não diz, não vos entristeçai, porque a alegria é a vossa força. Não, é a alegria do Senhor. Portanto, o Senhor é fonte da alegria. Diga, o Senhor é a minha fonte de alegria. Então, da mesma maneira que você crê que o Pai tem saúde, quantos creem que o Senhor tem saúde para você? Quantos creem que o Senhor tem prosperidade para você? Que Ele tem cura para você? Que Ele tem proteção para você? Você crê nisso? Amém. Você também precisa crer que o Senhor tem inesgotável alegria para você. Amém? Amém? Ou seja, todos os dias, o Senhor quer que você viva alegremente. E como é que eu acesso isso, pastor? Você acessa pela fé. Diga, é pela fé que eu desfruto de alegria. Portanto, se algum dia você acordar deprimido, você já acordar com uma sensação ruim, triste, desanimado, você precisa acessar a fonte de alegria. Quem é a fonte de alegria? O Senhor. O Senhor. Acessá-lo, buscá-lo. Talvez você teve uma notícia desagradável que você não esperava. Nesse momento, o que você deve fazer? Acessar a fonte da alegria, que é o Senhor Jesus. Posso ouvir o amém? Amém. O dinheiro acabou. Amém, querido? Acabou. O que você tem que fazer para continuar alegre? Acessar a fonte da alegria, que é Jesus. Amém, querido? Amém mesmo? Pastor, eu estou na menopausa. Então acesse a fonte de alegria, que é o Senhor. Aleluia. Algo desagradável aconteceu, pastor, no meu emprego, ou no ministério. O que eu faço? Eu estou para baixo. Só tem um remédio, querido. Acessar a fonte de alegria, que é Jesus. Amém? Sabe, nós gostamos, né, de passos do tipo, se eu quero ser abençoado, tenho que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Se eu quero prosperar, eu preciso fazer isso, aquilo outro. Mas é interessante que hoje o que nós precisamos é de Jesus.
Quanto mais eu tenho Jesus na minha vida, quanto mais eu vivo com Ele, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu desfruto de plenitude. E essa plenitude também nos fala de alegria. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo fazia para viver contente em todas as situações. E ele ensina a igreja, olha lá, interessante isso, lá aos Filipenses, ele diz assim, Filipenses 4, 10 ao 13, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Por quê, Paulo? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém, querido? Eu sei que a gente esquece tudo, né? E só pega, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Mas há um contexto. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Ou seja, não são as circunstâncias que vão determinar se eu vou viver contente ou não. Não, eu sou contente, independente da circunstância. É isso que Paulo está dizendo. Então, isso nos fala de um estilo de vida que se origina em Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Está dizendo o seguinte: se eu tiver picanha para comer no almoço, eu estou feliz. Quem está feliz também? Diga aleluia. Mas se tiver ovo frito, Paulo está dizendo, eu também estou feliz. Aleluia? Ou seja, não é isso que determina se eu estou alegre ou não. Amém? Se ele tivesse que andar em um carro confortável, ele andaria feliz, contente. Mas se ele tivesse que ir de bicicleta, ele também estaria contente. É isso que ele está dizendo. Em todas as circunstâncias, eu estou contente. Por quê? Eu tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Se nas férias eu puder ir para as ilhas gregas, eu vou feliz. Você também iria feliz, sim ou não? Hã? Iria. Mas se tivesse que ir para um outro lugar, ou até mesmo passar o feriadão em casa, também estaria feliz. Aleluia! Então esse é o segredo do contentamento que nós precisamos aprender. Então Paulo aprendeu, ele afirmou, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então todo dia quando você acorda, você pode escolher acessar a fonte de alegria que é o Senhor Jesus, ou você pode escolher ficar para baixo. Tudo depende da sua decisão, da sua posição. Ou você deita e fica lá desanimado com a vida, dizendo, ó vida, ó céus, ó azar. Não é da minha época esse desenho, mas alguns aqui acredito que seja. Ó vida, ó céus, ó azar. Ou você levanta e fala, vou tentar de novo, bora para cima. Amém, querido? Ou seja, isso fala de fé, de um posicionamento em fé, de dependência em Deus. Então, se você escolher esse caminho, você vai desfrutar de uma vida abundante. Quantos querem essa vida abundante? Diga amém. E é essa vida alegre que Deus tem para você. O problema é, quando não nos contentamos com aquilo que nós temos hoje, nós ficamos apáticos, nós ficamos abatidos, nós ficamos para baixo. E muitas vezes deixamos de fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Simplesmente porque eu não tenho aquilo que eu pedi para Deus. Mas eu preciso ser contente em qualquer situação. Como Paulo diz. Paulo diz, eu sei ser humilhado, mas também sei ser honrado. Né?
sei viver com fartura, mas também sei viver com fome. E sabe, queridos, a gente às vezes tem uma impressão, né? Se eu estou passando por uma dificuldade, é porque Deus não é comigo. Não é isso. No caso de Paulo, obviamente, na época dele, o que ele fazia, o que ele vivia, realmente era uma perseguição massiva sobre ele. Mas mesmo assim, ele sabia viver contente. Da mesma maneira, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas saiba, a sua alegria depende de Jesus. É só nele que você pode se sentir pleno. E por que devemos buscar isso em Deus? Porque Deus é alegre. Diga, Deus é alegre. Então, qual é a imagem interior que você possui de Deus? O que contaram a respeito de Deus quando você era criança? Deus como alguém irado, castigador, alguém que não vê a hora de você errar para dar em você. Não, esse não é o nosso Deus. Nosso Deus, por meio de Cristo Jesus, sabemos que o nosso Pai nos ama. Diga, eu sou um filho amado de Deus. Amém, querido? Por isso não podemos permitir que imagens equivocadas e erradas nos atrapalhem no nosso relacionamento com Deus. Então não podemos relacionar com Deus como se o Senhor fosse alguém plenamente sério, exigente, disciplinador. Não, mas devemos vê-lo como um pai. Amém? Um pai que é amoroso. Mas como diz lá em Hebreus, que se for necessário, ele disciplina sim os seus filhos. Amém? Assim como um bom pai. É amoroso com seu filho, mas também disciplina se for necessário, visando o amadurecimento e crescimento do seu filho. Porém, precisamos ter a nossa mente renovada e entender que o nosso Deus é um Deus alegre. Deus não fica para baixo, amém, querido? Deus não fica desanimado, abatido. Não. Deus é alegre. E nós também devemos viver nessa alegria, né? Salmos 2, verso 1 ao 4. Interessante. Aqui nos mostra, né, que o nosso Deus é alegre. Olha lá, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Ou seja, esse é o senso de humor divino. Ou seja, Deus permite até mesmo que em situações o diabo possa planejar coisas contra a sua vida. Mas você sabe, querido, até quando Deus permite que o diabo se levante contra a sua vida, Deus ri porque Ele sabe que Ele vai usar aquilo para transformar e abençoar a sua vida. Você crê nisso? Portanto, o nosso Deus é um Deus que ri diante de inimigos, diante de circunstâncias, e nós somos imitadores dele. Portanto, o que devemos aprender? E eu sei que não é tão simples, querido, mas precisamos aprender isso. Quando enfrentamos dificuldades, lutas, naturalmente o que fazemos? Ficamos para baixo, é ou não é verdade? Nos isolamos, choramos, não é? Nos entristecemos. Mas devemos agir pela fé. E agir pela fé é viver o contrário disso. Então, quando vir uma enfermidade, o que você tem que fazer? Você precisa rir dela. Amém, querido? E crer que você já é curado em nome de Jesus. Quando faltar dinheiro, você olhar lá na conta e ver que está negativo, você vai rir daquilo e falar: em nome de Jesus eu vou pagar tudo isso aí. Eu vou prosperar em nome de Jesus. Amém, querido? Porque, naturalmente, qual que é a nossa intenção comum? É olhar para aquilo, ver a conta vermelha e ficar para baixo, ficar passando mal. Mas devemos nos alegrar no Senhor. Amém, querido? Agora, isso é um desafio, sim ou não? É um desafio para nós. É um desafio.
porque isso é viver em fé. Quando alguma notícia ruim chegar para você, o que você tem que fazer? Rir dela. E saber que o Senhor vai transformar aquilo em bênção para a sua vida. Se falarem mal de você, ria disso. Quando os problemas baterem a sua porta, ria disso. Porque Deus vai usar tudo isso para mover na sua vida. Você crê nisso? Ria dos problemas, ria das circunstâncias, das impossibilidades e veja a mão de Deus operando na sua vida. Veja o milagre de Deus se manifestando na sua vida. Interessante, isso aconteceu com Abraão e com Sara. Os irmãos sabem a história. Deus fala para Abraão com 75 anos de idade: Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão, você será pai de multidões, a tua descendência será grande. E Abraão vai. Só que tem um problema, os anos passam e o filho não nasce. Como é que ele vai ser pai de multidões se ele não tem um filho? Não é verdade? Vamos ler essa história, esse momento. Gênesis 17, verso 15 e 19. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Olha lá, Abraão riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos, porque Deus havia prometido com 75 anos, tinha passado 25 anos, agora ele está com 100. E Deus fala para ele de novo: você vai ter um filho. Aí Abraão dá risada. Por quê? É impossível. Naturalmente falando. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz a Sara com seus 90 anos. Você já viu alguma senhora de 90 anos dando à luz? Mas aqui nessa história aconteceu. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. O riso de Abraão foi caçoando. Na verdade, ele deve ter pensado: Deus está querendo fazer alguma pegadinha comigo. Porque ele está reafirmando promessas para mim, que naturalmente é impossível eu viver. Talvez hoje você enxergue assim a sua vida, quando lembra de algumas promessas de Deus, e você ri a respeito delas, porque naturalmente você olha, é impossível. Mas sabe, Deus ri da incredulidade e também da dúvida. E tanto é fato isso que, já que Abraão riu da promessa, Deus pegou isso e disse: eu vou me divertir com isso. Agora, o nome do seu filho, você sabe o que significa Isaque? Significa riso. Significa ele ri. Então, vamos ler aqui. Quando o Senhor reafirma para Abraão a respeito da promessa, e Sara, ela ri a respeito também. Verso 10, Gênesis 18. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Ou seja, Sara olhou para a circunstância e falou: é impossível. É impossível ter uma noite de amor com Abraão. Já estamos velhos. Não tem mais como, Deus. É impossível.
Mas então o Senhor reafirma: já que vocês riram, olha o que o Senhor faz. Verso 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, que significa ele ri. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Amém, querido? Agora você imagina Sara grávida, andando ali pelas tendas ali, pelo arraial, as pessoas vendo Sara e ela falando, as pessoas perguntando: Sara, você está mais fortinha? O que está acontecendo? E ela falando: estou grávida. O que você faria? Você iria rir, provavelmente. Não é verdade? Porque não é normal, não é comum. Mas é assim que Deus faz e quer fazer na sua vida, amém, querido? Você precisa crer nisso. Quando você compartilhar promessas de Deus na sua vida, ou situações, e as pessoas vão ficar maravilhadas e vão talvez até rir de você. Mas se o Senhor prometeu, você precisa continuar crendo. Amém, querido? Porque se Ele prometeu, as suas promessas hão de cumprir na sua vida em nome de Jesus. E por fim, sabemos que a palavra nos lembra a importância do óleo da alegria. Porque talvez você possa dizer: pastor, eu não me sinto alegre. E momentos de tristeza eu vou ficar triste mesmo. Porque você sabe que tem gente que gosta de ficar triste? Você sabia disso? Então a pessoa está triste e ela fica naquele sentimento, ela fica desfrutando daquela tristeza. Aí coloca um sertanejo, aí ela fica lá ouvindo aqueles negócios. Tem ou não tem? Não aqui entre nós, amém, querido? Ô, glórias. Mas tem gente que gosta de tristeza. Ele gosta de ficar mal. Porque você sabe, né? Tem música que te deixa mal. É ou não é verdade, querido? Até você que é crente. Tem música evangélica, música, né, que professa fé no Senhor, mas que quando você ouve, você canta ali chorando, Senhor, e triste. E você pensa: estou tocando o coração de Deus. Mas não é assim. Deus se move pela fé, lembre-se disso sempre. Amém? Deus se move quando nós temos fé. E fé tem mais a ver com alegria do que com tristeza, não é verdade? Porque eu só me alegro porque eu estou crendo. Pessoas que deixam de crer, elas se abatem, ficam tristes. Por isso, se você fica do lado de pessoas apáticas, rapidamente você vai perceber que você também vai se tornar apático. Se você fica ao lado de pessoas tristes, que ficam lamuriando, falando mal, assim, assado, naturalmente, você também vai pegar aquilo para você. Porque passa. Você sabia disso? Assim como a fé é transmitida quando nós falamos uns com os outros, o espírito da fé, o espírito da incredulidade, do abatimento, da apatia, também ele pode ser compartilhado. Por isso, filtre bem quem você está ouvindo, quem está ao seu lado. Amém? Cuidado com isso. É necessário compreendermos que a alegria do Senhor, que nos foi dada pelo Espírito, não é circunstancial, mas sim espiritual. Salmos 4:7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Olha que confissão poderosa do salmista aqui. Ele está dizendo que tem mais alegria, ele tem mais alegria do que aqueles que têm muito dinheiro ou bens. Por quê? Essa é uma alegria que vem do Senhor. Amém, querido? E quem coloca essa alegria em nós? É Ele. É a presença dEle. Por isso a presença dEle é tudo que nós mais precisamos, querido. Não tem problema algum você pedir que o Senhor te abençoe financeiramente. Não. Até oramos por isso hoje. Mas isso não pode ser o determinante para que você viva alegre. O determinante é a presença de Deus. Amém, querido? Portanto, é essa alegria que recebemos e somos ungidos no Senhor. Vamos ler Salmos 45, verso 7, é o último texto. Diz assim:
amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amém, querido? Diga, eu creio que o Senhor tem óleo de alegria para derramar sobre a minha vida. Sabe, querido, nesses dias de jejum, diariamente declare que a sua alegria está no Senhor. Se você se sentir abatido, desanimado, fale em nome de Jesus, eu estou alegre. E eu vou desfrutar das promessas de Deus na minha vida. Sabe, querido, a alegria é um fruto do Espírito. Quanto mais eu estou cheio do Espírito, mais alegre eu estou. Por outro lado, quanto mais vazio do Espírito, se podemos falar esse termo, mais também triste eu fico, porque nós somos dele. Amém, querido? E a única alegria que nos satisfaz plenamente é a presença dele. A palavra alegria, no original, significa contentamento, exultação, júbilo. Ou seja, encha-se do Espírito, diariamente, seja através do louvor, da adoração, mas encha-se. Através da declaração, mas encha-se do Espírito, e quanto mais cheio do Espírito você está, acredite, mais alegre também você fica. Pastor, está faltando alegria na minha vida. Só tem uma coisa para lhe dizer: se encha mais do Espírito Santo. Amém, querido? Se encha mais do Espírito Santo. É disso que nós precisamos, da presença dele, que traz plena alegria nas nossas vidas. Amém? Por fim, a palavra cita aquele exemplo, a parábola, que Jesus cita, do filho pródigo. É interessante quando o filho que tinha se distanciado do pai, viajado, sumido, quando ele volta, é interessante que a alegria na casa, ela é retomada. Amém, querido? Quando aquele filho volta, a festa, a alegria. A alegria, o óleo de alegria foi derramado naquela casa. Mas é interessante, o irmão do filho pródigo, apesar da festa que estava tendo, ele não dançou, ele não se alegrou juntamente com todos da casa. Nós cremos que esse é um tempo de nos alegrarmos no Senhor. E convidamos você a se alegrar conosco. É muito estranho pessoas que dizem: eu não gosto de festa, eu não gosto de música, eu não gosto de gente, eu não gosto da comunhão da igreja. Não tem como, querido, porque o Espírito Santo habita em você. Naturalmente, você tem que ser festeiro, amém, querido? No bom sentido. Ou seja, você tem que gostar de estar com os irmãos, ter prazer, alegria de estar com os irmãos, e cremos que essa alegria o Senhor tem para nós nessa noite. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero desafiar você nessa noite. Quero que nesse momento você possa fechar os seus olhos. Talvez há algo que tenha incomodado você nesses dias, tem deixado você preocupado. Mas eu quero que você agora comece a pensar nisso. Porém, comece a se alegrar no Senhor. Comece a visualizar o Senhor movendo nessa circunstância que você está passando. Comece a se alegrar diante disso. Comece a ver o que Deus vai fazer na sua vida. Assim como nós citamos na palavra, talvez hoje você está enfermo, mas declare em nome de Jesus a alegria do Senhor na sua vida. Oh, creia que através desse momento que você está passando, o Senhor vai manifestar cura, um milagre sobrenatural sobre você. Comece a visualizar isso. Abra um sorriso no seu rosto, em fé, e se alegre no Senhor. Talvez hoje você está passando por um problema financeiro. Comece a se alegrar na presença dEle. Comece a ver
essa situação, essa dificuldade que você está passando, sendo solucionada em nome de Jesus. Comece a pensar nisso, querido, mas comece a se alegrar no Senhor. Oh, comece a declarar que você crê na mão do Senhor, se movendo em seu favor. Oh, sim, Senhor, eu creio e me alegro, porque eu sei que o Senhor, de fato, tem grandes coisas para manifestar sobre as nossas vidas. Oh, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não chegou no coração, é isso que o Senhor tem preparado para os seus filhos. Oh, querido, comece a visualizar pela fé. Comece a visualizar pela fé a sua casa em harmonia, em paz, em alegria, na presença de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Comece a visualizar, abra um sorriso no seu rosto. É tudo pela fé, querido. A fé é loucura para aqueles que não creem. Por isso, comece a visualizar pela fé. Comece a enxergar pela fé. E comece a se alegrar no Senhor. Se alegre no Senhor, primeiramente. Se alegre nele. Se alegre nele. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Nos alegramos em tua presença, Senhor. Nos alegramos em tua presença, Senhor Jesus. Aleluia. Erga suas mãos, diga nessa noite: eu recebo do óleo da alegria sobre a minha vida. Diga nessa noite: eu declaro que tenho fé para viver obras maiores na presença de Deus. Diga: eu creio que respostas dos céus estão se manifestando aqui na terra, na minha vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Nós vamos cantar louvor nesse momento, e eu gostaria de orar por todos os irmãos. Amém? Então eu gostaria que você viesse aqui à frente enquanto nós cantamos. Quero declarar, orar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem vir. Aleluia.